Hoje eu queria falar com vocês. Queria fazer uma pergunta, discorrer sobre esse assunto. Qual é a sua relação, qual foi a sua relação com a palavra de Deus? Talvez alguma vez você tenha ouvido a palavra de Deus. Como que você reagiu a isso, né? Se você não ouviu, nunca ouviu, você vai ouvir agora, né? Você vai ouvir hoje a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Que é simples, é um versículo só que está na Bíblia que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o plano de salvação que Deus, quando criou o mundo, Ele estendeu para nós, né? Então, assim, como que você reage a isso? E hoje eu queria falar sobre uma pessoa, Paulo. Ele foi uma pessoa muito importante nas mãos de Deus, né? Mas antes da gente falar sobre Paulo, a Bíblia trata de uma parábola muito emblemática na palavra de Deus que fala sobre a semeadura, o semeador. Né? Então é uma analogia assim, uma pessoa saiu a semear, né? Semear uma semente. E aí ele fala do tipo de solo, e esse tipo de solo vai refletir o nosso coração. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente, né? Mateus 13, ele fala assim, ó, no mesmo dia tendo saído cedo de casa, Jesus sentou-se à beira-mar, grandes multidões reuniram-se junto a ele e tal, e todo o povo estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, né? E ele diz assim, aí o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Aquela semente não frutificou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram, mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, e outros 60 e outros 30. Então você viu que ele fala aqui alguns tipos de solo, né? Primeiro ele fala beira do caminho. Beira do caminho é aquele solo que é pisado. Às vezes você está numa estrada de terra que é tão dura, e é uma estrada de terra, não é fofa, né? Aí você até joga uma pedra, alguma coisa assim, parece que você está no asfalto, mas não é, que ele chama de beira do caminho. Então ali a semente não tinha como penetrar naquela terra. Então ele fala, ó, por isso que o maligno veio, depois ele explica a parábola, né? Eu vou ler para vocês a explicação que ele dá dessa parábola. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Você acabou de ouvir a palavra, assim, nossa, não entendo nada. Vem o diabo e fala assim, eu não quero que esse cara aqui se converta, e já tira a palavra e já te desvia a atenção. Esse é o solo, esse é o coração à beira do caminho, coração endurecido, que não entra nada. Você tem as suas crenças, você tem as suas tradições, você tem, sei lá, de repente as suas próprias filosofias. Você nunca ouviu falar de Deus, não conhece a palavra de Deus, nunca estudou, nunca leu a Bíblia, mas aquilo que falaram para você, fala assim, ah, não, isso é bobagem, isso é escrito por homem. Não, então você rejeita, o maligno vem e tira isso de você. Aí, e o que foi semeado em solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Então o cara recebeu, olha que nossa, que legal, puxa, gostei, vou entrar nessa com você, eu vou aceitar Jesus, tal, mas daqui a pouco vem um problema, o cara perde emprego, recebe a notícia de um diagnóstico ruim e fala assim, ah não quero saber de Deus, eu estava melhor sem ele. Acabou. Essa é um outro solo, um outro tipo de coração. E o que foi semeado entre espinhos, isso é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Então muitas vezes a gente
prega a palavra. Eu mesmo tive uma experiência com uma pessoa que era muito querida minha, é ainda, né? E ele recebeu a palavra, era uma pessoa humilde, e essa pessoa ficou milionária da noite para o dia. Não são coisas ilícitas, não ganhou na cena nem nada, mas ele acertou num negócio e se deu muito bem. E as riquezas sufocaram a palavra e ele não tinha mais tempo para Deus. E muitas coisas que ele fazia, ele tinha que se confrontar com a palavra, e aí quem ganhava era o mundo. E aí, infelizmente, ele não frutificou. E outras que caem em solo bom, que recebem a palavra e querem entender mais sobre isso, e querem estudar mais, querem ouvir mais, e vão seguindo e aí vão frutificando. Então esses são alguns solos aí. Mas isso é uma parábola que Jesus colocou, essa analogia é perfeita, né? Como tudo que Jesus fala para nós é perfeito. Mas eu queria falar para vocês de Paulo. Paulo foi um cara que perseguia os cristãos. Logo que Jesus veio, cumpriu o seu ministério lá, 3 anos de ministério. Aí ele foi morto, ressuscitou, e Paulo perseguia aquelas pessoas que eles chamam do caminho, né? Do caminho, que eram pessoas que seguiam a Cristo, que eram os discípulos de Cristo. Os judeus, eles tinham 2 seitas, os fariseus e os saduceus. Eram seitas dentro do judaísmo. Os fariseus, eles eram os mestres da lei, os caras que conheciam muito a lei, conheciam e seguiam, né? E Jesus criticava eles porque eles eram hipócritas, né? Porque eles seguiam a lei assim, ipsis literis, mas o coração estava longe de Deus. Eles seguiam o tradicionalismo, seguiam tudo, mas o coração estava longe de Deus. Eles tinham zelo pela lei, mas não queriam entender que Deus tinha mandado o seu filho para cumprir um outro propósito. E Paulo, ele era dessa seita dos fariseus, ele conhecia muito a lei. Ele ia nos sacerdotes e pegava a carta para arrastar cristãos para a prisão. E quando matavam cristãos, Paulo consentia com isso daí. Paulo, ele falava assim, vai matar cristão? Beleza, pode matar. Eu vou, eu arrasto eles para a cadeia e tal. Olha que sujeito, né? Bom, até que um dia, Paulo estava indo para Damasco com cartas dos sacerdotes para pegar cristãos e levar para o templo lá, para serem julgados e chicoteados e às vezes até mortos. E aí quem que aparece para Paulo no meio do caminho? Jesus. Parecia uma luz assim, imensa. Paulo estava em cima de um jumento, caiu do jumento. O pessoal que estava ao lado dele, todo mundo, o que é isso? O que é aquele negócio? Todo mundo caiu com o rosto em terra. E uma voz veio e falou assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo falou, quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nossa, Paulo ali, você imagina a situação dele. E aí, paralelamente a isso, Jesus chegou para um cara que morava ali perto, Ananias, falou assim, vai um cara aí, Paulo, e ele vai para aí, eu quero que você ponha as mãos nos olhos dele, tire essa escama, porque ele está cego, ele vai ficar 3 dias cego. Aí Ananias chegou até a negociar com Jesus, falou, Jesus, mas esse cara persegue a nós, os cristãos, ele nos arrasta para a prisão, e o senhor ainda vai. Aí Jesus virou para Ananias e falou assim, ele me vai ser muito útil e ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Bom, enfim, Paulo chega na casa de Ananias, e aí Ananias põe a mão no rosto dele, tira aquelas escamas e ele acaba se tornando um apóstolo, né? Apóstolos são aqueles que conviveram com Jesus e que sabem, participaram da vida dele. Embora Paulo ele não tenha convivido com Jesus assim quando ele era vivo,
porque Paulo arrastava os cristãos para a prisão, mas Jesus apareceu para ele. E para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento são 29 livros, 29 livros. Paulo escreveu 13 deles, 13. Há um livro, Hebreus, que até hoje não se conhece o autor. Muitos estudiosos atribuem essa autoria do livro a Paulo, então seriam 14, mas isso aí estudo, não está comprovado ainda, não foi comprovado, não foi achado nada na teologia que comprovasse que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Mas ele foi dessa forma aí. Então Paulo, ele começou fervorosamente a falar sobre Cristo, porque que ele era fariseu, ele entendia da lei, ele começou a raciocinar, puxa, é mesmo, mas lá atrás estava escrito que Deus mandaria um Salvador e Pai e tal, e ele começou a falar, pregar muito sobre Deus, e começou a incomodar quem? Os judeus. Os próprios judeus falavam assim, pô, mas isso aí não era Paulo, fariseu, que nos defendia, que arrastava cristãos, agora ele tipo assim, mudou, virou a casaca. Sim, ele virou a casaca, ele começou a ser uma pessoa extremamente útil para Deus. E aí tem várias passagens. Então, o livro de Atos, quando Paulo recebe essa visão, né, do Senhor Jesus, que foi em Atos 9, vai falando das suas viagens missionárias. Vai comentando. E todas as viagens missionárias, ele ia lá e pregava. Ele era um exímio pregador. Ele tinha uma facilidade de pregar incrível. Ele tinha visão, estratégia. Ele foi pregar na Grécia. A Grécia, todo mundo sabe lá, os deuses do Olimpo, né? Tem filmes da mitologia grega e tal. A Grécia era um lugar, e é ainda, muito pagão, muitos deuses, né? Tinha Deus para tudo. E ele foi num lugar onde tinha um altar vazio, e estava escrito assim, olha, esse altar é para um Deus desconhecido, que a gente não conhece, mas que a gente sabe que existe. E aí Paulo reuniu todo mundo lá no Areópago, chamava esse lugar, foi todo mundo lá ouvir Paulo, e Paulo aproveitou essa oportunidade e falou, olha, hoje eu venho aqui falar para vocês, eu vejo que vocês são muito religiosos, vocês têm muitos deuses, e hoje eu vim pregar para aquele Deus desconhecido, que tem um altar vazio lá, é um Deus que vocês ainda não conhecem, que eu quero apresentar para vocês. E aí Paulo mandava ver, ele discursava sobre Deus, ele discursava sobre a palavra de Deus, sobre o plano de salvação, o que Deus tinha para cada um de nós, né? E todas as vezes Paulo pregava a palavra, pregava e incomodava os judeus. E aí ele ia preso, os caras prendiam Paulo, e aí Paulo se apresentava para a multidão para se defender, e as suas defesas sempre eram através da pregação, da exposição das Escrituras, né? E até que em Atos 23, aí você vê, chegamos em Atos 9, que ele se converteu, e ele foi pregando, foi sendo preso, foi se defendendo, e cada vez ele expunha mais as palavras, e assim, todas essas exposições da palavra, a Bíblia fala que tinha gente, olha, teve uma vez que, não sei, 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas, e toda vez ele expunha as Escrituras, e muita gente vinha se converter, aceitava a palavra. Segundo Jesus, naquela parábola, tinha aquele solo que era frutífero, né? Que a semente entrava e as pessoas frutificavam. Até que em Atos 23, quando Paulo tinha sido preso, tinha sido açoitado, mas ele era um cidadão romano. Ele falou assim, pô, como que vocês me açoitaram se eu sou um cidadão romano? Aí os guardas que açoitaram, ele falou, opa, peraí, aí ficou feio, né? Ele falou, não, agora vocês têm que vir pessoalmente pedir perdão para mim e tal. Bom, aí Paulo é levado para Cesareia, que era um lugar, tipo assim, um palácio do governo, né? E depois Paulo ia para Roma.
e Jesus apareceu para ele e falou assim: olha, eu estou contigo e você me é importante porque você vai fazer em Roma. Por quê? Paulo tinha apelado para César, porque os judeus queriam executá-lo, queriam matá-lo, mas Paulo tinha apelado para César, então ele ia ter que voltar para Roma. E é nesse ponto aí que Paulo conviveu com 3 pessoas, que ele estava preso, ele ia ser julgado, e ele conviveu com 3 pessoas que reagiram de forma diferente à palavra. Quando Paulo, todas as vezes que Paulo ia lá e se defendia, ele expunha a palavra de Deus. Então, eu quero ver com vocês, primeiramente foi Félix. Félix era o governador, Félix era um cara que tinha uma mulher judia, a Priscila, então ele meio que conhecia as leis, conhecia os pensamentos dos judeus e etc., conhecia até Paulo. E ele era corrupto, esse Félix, ele era corrupto, ele queria dinheiro. Então ele foi conversar com Paulo. Quero ouvir o que você tem para falar aí, Paulo, para ver se ele conseguia alguma coisa de Paulo. Mas Paulo vivia com donativos, ele trabalhava também, ele fazia tendas, né? Mas ele estava preso. E como é que ele ia, né, pagar alguma coisa para o Félix? E ele pregou de novo a palavra, ele falou com Félix sobre, a defesa dele foi a exposição da palavra. Isso está em Atos 24, 25. Aí, ele dizendo assim: e discorrendo ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: basta por enquanto, retira-te, eu te chamarei quando houver oportunidade. Quer dizer, doeu em Félix. Félix conhecia a palavra, e a própria Bíblia fala que ele ficou com medo, porque Paulo falou do juízo vindouro. Falou: meu amigo, se você não crê naquilo que eu estou te falando agora, Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é Deus, e todo joelho vai ter que se dobrar perante ele, todo joelho. Quem não fizer isso agora em vida não vai ter chance. O Félix ficou apavorado, falou: não, pode parar de falar aí, eu vou te ouvir em outra oportunidade. E aí, o que ele fez? Aquele solo à beira do caminho, negou a palavra. Simplesmente negou: não quero te ouvir mais. Você entendeu? O cara ficou com medo por alguma coisa, ele tinha lá, preciso pegar dinheiro, minha mulher é judia, ela falou do judeu, que vai vir o Messias, quem sabe quando ele vier, né? Porque quando Jesus veio, os judeus não o receberam como Messias, como ungido do Senhor. Receberam Jesus como uma pessoa inteligente, um profeta e tal, mas não criam nele como filho ungido de Deus. E Félix entrou nessa e falou: não, em outra ocasião eu vou te ouvir. Ficou com medo, não creu na palavra. Bom, aí vem outro, o Festo, que no lugar de Félix assumiu o governo. Esse aí era romano e também conhecia Paulo, porque Paulo era de Roma, Paulo era da Itália também, né? E ele assumiu o governo e quis ouvir. Então está lá em Atos 26, 24, que ele diz assim, enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, quer dizer, expondo a palavra, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te levam à loucura, te levaram à loucura. Então, não creu na palavra. Paulo era inteligente, né? Por isso que aí o Festo fala: você está louco? Né? Paulo, então, ele cria lá no paganismo, em toda aquela idolatria de Roma, que Roma era uma cidade muito pagã. Vocês já ouviram falar aí que aqueles prostitutos e prostitutas cultuais eram orgias a toda hora, paganismo misturado. Festo, ele estava nessa, entendeu? E aí Paulo foi pregar a palavra que falava para ele também. A defesa de Paulo era sempre a exposição das Escrituras. E aí Festo não creu e falou: olha, você está louco? As muitas letras, porque Paulo era inteligente, sabia que ele era um estudioso, sabia que ele era fariseu, ele estudava muito a palavra. Ele fala: as muitas letras te levaram à loucura. Não creu na palavra.
Então a gente teve um que negou, não quero mais te ouvir. Outro que ouviu e não creu, falou, não, você está falando bobagem, você é louco. A palavra mesmo, em 1 Coríntios, falou assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então a palavra da cruz para muita gente é loucura. E aí, olha só, aí ele vai falar com quem? Com Herodes Agripa. Herodes era o rei dos judeus, era um cargo político que foi colocado pelo imperador. O Herodes e sua mulher, o cara ouviu falar de Jesus, né? Pô, Jesus, quem é esse Jesus? Eu quero ouvir falar dele. Olha, tem um cara preso lá que apelou para César e ele está preso. Ah, então eu quero ouvir ele. Então foi o Herodes Agripa e a sua esposa ouvi-lo. Está em Atos 26, 28. Agripa, aí Paulo foi lá, né? De novo, foi lá e pregou a palavra, falou, olha, eu fui acusado injustamente, judeus me trouxeram para cá a fim de me matarem, a fim de me condenarem, e eu estou aqui me defendendo porque eu creio nisso, creio que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados na cruz. Quem era para ter morrido lá? Era eu, Paulo, era você, Agripa, sua mulher, você que está me ouvindo, nós éramos que deveríamos estar pendurados naquela cruz, e não Jesus. Mas Deus amou o mundo e colocou seu filho lá para morrer por nós. E Paulo falou isso para Herodes Agripa. E ele ficou olhando aquilo tudo e tal. E aí ele vem e fala isso. Agripa disse a Paulo, por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu, quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. Olha que loucura. Herodes Agripa, ele ouviu e agiu com o quê? Com uma indiferença. Por quê? Porque ele seguia tradições, né? Foi um cargo colocado por Roma, mas ele seguia as tradições judaicas, misturava com tradições romanas, estava mais preocupado em agradar o povo do que agradar a Deus, então ele agiu com indiferença. Então o que eu queria colocar para vocês aqui hoje, mais uma vez, é essa pergunta: como que você reagiu a primeira vez que você ouviu a palavra? Ou vai reagir agora que você está ouvindo novamente a palavra? A gente conhece pessoas que já ouviram a palavra, eu mesmo já falei tantas e tantas vezes, mas, né, a gente não deve ficar insistindo muito, porque a própria Bíblia fala que é para você não insistir, né, não ficar insistindo, você tem que aproveitar as oportunidades, né? E muitas vezes essas mesmas pessoas reagem de uma dessas formas aqui que a gente mostrou, né? Com solo, coração, solo batido, ou solo pedregoso, ou solo com espinho, ou aqui com indiferença, ou a negação da palavra, pura e simplesmente, ou não creio, que você está falando, eu não creio. Tá bom, mas se você não crê, você crê ou não crê? No quê? Ah, eu creio nisso, creio naquilo, mas se dê a experiência, se deixe levar pela experiência da palavra de Deus, né? Isso que às vezes a gente, por conta do, eu não vou mudar de religião, porque a minha mãe é dessa religião, meu pai é dessa religião, minha avó é da religião, eu não vou virar casaca agora, que nem o time, eu torço para o time A e agora vou torcer para o time B, não vou virar casaca. A gente não está falando de time, a gente está falando da sua vida eterna. Quer dizer, quando você morrer, você vai estar com quem? O que a tua religião, ou a tua seita, ou aquilo que você crê, tem como plano de salvação? Ela te apresentou um plano de salvação? Se não te apresentou, vai perguntar para o líder da sua religião. Quando eu morrer, para onde eu vou? Ah, você vai para tal lugar, vai para... Mas aonde está escrito isso? Quem falou isso? Ah, quem falou isso foi fulano, mas o fulano não é um homem? Ele não está vivo? Se ele tomar um tiro, ele não morre?
Ele morre. Então, você crê num homem? Agora, não, eu creio num Deus, Jesus. Se Deus permitir, o próximo estudo que a gente fizer, eu vou fazer uma pergunta. Quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Mas não vou dar spoiler aqui, isso vai ser para depois. Mas é isso, gente. Qual que é a sua relação com a palavra de Deus? Eu espero muito que o seu solo, seu coração, a analogia lá na parábola daquele semeador, que seu solo seja aquele solo frutífero, aquela terra molhadinha, com aquele cheiro de orvalho, de chuva, que cai uma sementinha lá e logo começa a crescer e frutificar. Tá bom, gente? Eu oro, peço a Deus que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e peço que vocês possam ter, se é que ainda não tiveram, uma experiência com Jesus, porque a palavra dele é dinâmica, ela muda vidas. Eu não estou falando que você vai aceitar a palavra de Deus, a sua vida vai passar a ser um mar de rosas, não é isso. Muito pelo contrário, pode ser até que a sua vida fique pior do que já está, mas uma coisa é certa, você vai ter Jesus sempre ao seu lado, sempre, sempre. Ele falou, eu sempre estarei com vocês, sempre, né? Ele não te promete aqui um carro novo, uma casa nova, um emprego maravilhoso, você ganhando mundos e fundos no seu emprego, mas ele te promete a vida eterna. Essa é a promessa que ele fez para nós. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém.